Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou Ednei Quintão, sejam bem-vindos ao nosso devocional diário. Como é maravilhoso termos esse tempo de dedicação à palavra de Deus, de podermos meditar no que o Senhor tem a nos dizer. E hoje vamos dar continuidade à carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2. Mas antes vou pedir que você compartilhe essa mensagem para os seus amigos, familiares, nos grupos de WhatsApp, para que assim possamos alcançar cada vez mais vidas para Jesus. E para você que por acaso não ouviu o capítulo 1, recomendo que ouça antes de ouvir esse, pois é uma carta muito instrutiva para todos nós. Só para relembrar, essa carta foi escrita em advertência aos Gálatas, a respeito de um falso evangelho que vinha sendo pregado para aquele povo. E a intenção de Paulo é lembrá-los do verdadeiro evangelho, que é o evangelho da cruz. E iniciando dos versículos 1 ao 10, vamos ver que o apóstolo Paulo relata um momento importante da sua missão. Ele conta que através de uma revelação de Deus vai até Jerusalém e se apresenta ali aos líderes da igreja, que eram Pedro, Tiago e João, acompanhado do seu amigo e encorajador Barnabé e o seu discípulo Tito. E ali ele vai com o intuito de apresentar o evangelho que ele pregava a todos aqueles que não eram judeus, que são identificados como gentios. E esse evangelho que ele pregava era justamente o verdadeiro evangelho, que é o evangelho da cruz. E vemos aqui que um ponto importante é que Tito, discípulo de Paulo, sendo grego, portanto não judeu, não foi obrigado a circuncidar-se, o que reforça a liberdade cristã e a ideia de que a salvação não depende de outras coisas a não ser da fé em Jesus. Paulo também destaca que havia pessoas que ele chama de falsos irmãos que tentaram impor a lei de Moisés, ou seja, a religião judaica, para escravizar os crentes, mas ele resistiu para preservar a verdade do Evangelho. Por fim, os líderes em Jerusalém reconhecem o chamado de Deus para a vida de Paulo, para falar de Jesus aos não-judeus, e assim como Pedro falava para os judeus. E depois de ouvir a Paulo, os líderes o aprovam e concordam que ele continuasse essa missão. Esse trecho da carta nos traz alertas importantes. O primeiro deles é que não há mais de um evangelho a ser pregado, e sim um só. E esse evangelho é o evangelho da cruz, da graça de Deus, que nos alcançou por meio de Jesus Cristo. Outro ponto importante é que precisamos estar atentos a pessoas que muitas vezes se dizem cristãs, mas estão infiltradas entre nós, plantando sementes que não vêm de Deus. E para completar, como líderes, precisamos também ouvir o que o outro tem a nos dizer, que assim temos muito a aprender. Dos versos 11 ao 14, Paulo relata que teve um confronto com Pedro, que ali é chamado de Cefas. Quando Pedro demonstrava liberdade cristã, tendo comunhão com os não-judeus, e mudou de comportamento. Com a chegada de alguns judeus, ele recuou e se afastou por medo de críticas, o que influenciou mal muitas outras pessoas, como Barnabé, a fazerem o mesmo. Paulo viu isso como uma hipocrisia, pois Pedro estava agindo contra a verdade do Evangelho, ao voltar a dar importância às distinções entre judeus e não-judeus. Por isso, Paulo o repreendeu publicamente, afirmando que se Pedro vivia como judeus, sem seguir os costumes judaicos, não fazia sentido obrigar os não-judeus a viverem como judeus. Meus queridos, será que temos sido coerentes entre a fé e a prática? Ou temos muitas vezes agido como Pedro, nos apegando a uma religião ou querendo
agradar a outras pessoas mais do que Deus. Ele sabia que em Cristo, judeus e não-judeus eram iguais, e por isso inicialmente comia com os não-judeus. Mas quando foi pressionado, mudou de comportamento. Essa atitude revela como o medo da opinião dos outros pode nos levar a agir contra aquilo que cremos. É fácil ser fiel ao Evangelho quando tudo está ao nosso favor, mas quando enfrentamos pressão social ou religiosa, nossa fé é testada. Deus nos chama a viver com integridade, mesmo que isso signifique nadar contra a corrente. Dos versículos 16 ao 21, o apóstolo Paulo finaliza reforçando que a justificação diante de Deus não vem pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Ele argumenta que, mesmo sendo judeu por nascimento, eles creram em Cristo porque entenderam que ninguém é justificado por cumprir a lei, mas sim por confiar em Jesus Cristo. Paulo também esclarece que seguir a graça de Cristo não significa promover o pecado. Pelo contrário, ao morrer para a lei, ele vive para Deus. Ele afirma que está crucificado com Cristo. E vivo não vivia mais ele, mas Cristo que vivia nele, indicando uma nova identidade e vida baseada na fé do Filho de Deus, que amou e se entregou por ele. Ele conclui dizendo que não anula a graça de Deus, pois se a justiça pudesse vir pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Podemos então refletir profundamente sobre a base da nossa relação com Deus. Muitas vezes somos testados a acreditar que precisamos merecer o amor de Deus através de boas ações ou precisamos de obediência a regras. Mas Paulo nos lembra que nossa justificação, isso é, sermos considerados justos diante de Deus, vem somente pela fé em Jesus Cristo e não por aquilo que fazemos. Essa mensagem é libertadora. Não precisamos e nem conseguimos conquistar a salvação por nossos próprios méritos. Jesus já fez isso por nós. Isso nos tira o peso da culpa e do esforço humano para sermos bons o suficiente e nos leva a chamar a viver pela fé. Uma fé que transforma nosso interior, que nos conduz a uma nova vida em Cristo. Quando Paulo diz, já estou crucificado em Cristo, ele está dizendo que a sua antiga identidade, baseada em regras e méritos, morreu. Cristo, quem vivia nele. Isso nos desafia a fazer o mesmo, entregar nosso eu, nosso orgulho, nossos esforços próprios e permitir que Cristo viva em nós e através de nós. Por fim, a reflexão mais forte talvez seja essa. Se eu tento me justificar pelas minhas obras, estou dizendo que a cruz de Cristo não foi suficiente. Que possamos abrir verdadeiramente nossos corações a Deus, que vai nos levar à humildade, à gratidão e a uma fé viva e sincera em Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe e até amanhã.